Aleluia. Bate palma para Jesus mais forte. Se você puder, fique em pé. Vamos fazer uma declaração antes. Fala assim comigo: achando as tuas palavras. Fala mais forte: achando as tuas palavras, logo as comi. Falei: a tua palavra foi para mim motivo de gozo e de alegria no meu coração. O Senhor falou comigo que tem gente aqui que vai ser pego pela unção da alegria. Você pode dizer amém? Eu declaro que todo lugar que tem tristeza na sua vida, Deus vai começar a transformar isso em alegria. Eu tinha outra mensagem, na verdade eu queria era ensinar. Hoje que eu gosto de ensinar, então é difícil de ensinar aqui, né? Não, Deus tem preparado as oportunidades certas. Mas eu estava querendo falar sobre a justificação dos pecados, sobre a nova aliança. Mas Deus falou: eu estou querendo pôr um riso na boca de gente que está aqui hoje à noite. É com você ou não? Você está precisando de uma alegria? Eu declaro que essa alegria vai te pegar. E essa alegria não vai mais sair. Porque a alegria que Deus te dá é uma alegria que ela vem dentro de você. E tem um detalhe: ela nunca mais sai. Quem já ouviu aquele louvor assim? Essa alegria não vai mais sair, não vai mais não. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Conta pra Jesus aonde é O remédio e a oração. Não se desanimes com a tua cruz. O que tu precisas, conta pra Jesus. Eu vou contar mais. Vamos ler. Abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 18. Amém. Pode deixar. Glória a Deus. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala assim: prepara o riso. Porque a partir de hoje vão até achar que você está maluco. Vão achar que você é um louco. O que aconteceu? Eu declaro que é a unção da alegria. Enquanto você ouve essas palavras, a unção vai te pegar. Deus me mostrou uma visão enquanto eu estava orando na segunda, acho que de manhã ou algum dia assim, da irmã Gislaine. E o Senhor já mandou dizer para ela, como eu lembrei agora, é para falar em público, porque Deus vai honrar em público. E é por causa da visão, não é por outra coisa. Deus falou que está vindo com uma alegria tão grande dentro de você, que vão olhar para você e vão falar: o que aconteceu com ela? Ela está ficando maluca, está rindo do nada. É uma alegria do Espírito Santo que está vindo sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Durante a pandemia, essa situação mundial que o Satanás arrumou aí, durante essa situação mundial, normalmente aqui a gente sabe quando a gente vai pregar, pelo menos alguns dias antes. Mas aquele dia, como eu estava reduzido, fazendo culto só online, eu não sabia que eu ia pregar, André. E o pastor Daniel, meu pai, ele falou assim: você vai pregar hoje, me pegou de surpresa, velhinho. Aí Deus me deu uma palavra, 2 Coríntios 4, versículo 13. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Fala assim comigo: eu tenho o mesmo espírito de fé, no qual creio. O Deus que ressuscita os mortos. E eu esqueci o resto do versículo, mas fala assim comigo: crie, por isso falei. A primeira parte do versículo estava falando isso. E aquele dia que eu falei: se você não crê em algo, você também não deveria falar. Se você está falando algo, você crê que seu filho é um capetinha? Você quer falar: nada dá certo para mim, você crê nisso? Se você quiser crer nisso, é isso que vai acontecer. Você crê que assim, eu não acho ninguém que eu possa confiar. Você quer alguém, você quer um amigo? Então você tem que mudar a sua confissão. Você pode dizer amém? Amém. Tem gente que fala assim: esse aí nunca vai prosperar. As outras pessoas do mundo podem falar, mas o que você está falando sobre as suas finanças?
Você fala, eu estou enriquecendo, eu vou ajustar aqui, para crente não se perder com as bênçãos. Fala assim, eu estou cada vez, fala assim, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, eu ando na vontade dEle, fala, eu ando na vontade dEle, fala, eu sou servo dEle, fala, Ele me faz crescer, Ele me faz prosperar, e as bênçãos do Senhor, que me faz rico, espiritualmente, na minha alma, e também no mundo físico. Fala, o Senhor supre todas as minhas necessidades. Aí você começa a falar, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou protegido, eu sou sarado. Quem está ouvindo o que eu estou falando? E um dia eu preguei uma mensagem falando sobre crie, por isso falei, se você não crê em algo, você não deveria falar. Eu fiquei, depois daquela mensagem, eu passei 15 dias rindo. Lá em casa eu estava falando, pai, o que aconteceu com você? Que remédio você tomou? Eu falei, tomei o remédio do Espírito Santo. Eu declaro que o anjo vai descer com um remédio na mão, e o anjo vai começar a dar remédio para crente vai sair rindo sem saber, evangelista Graça. Mas você está rindo? Rindo por quê? Eu vou falar hoje, fala assim, o tema da mensagem hoje fala assim comigo, o motivo da minha alegria. Fala assim, Deus vai transformar a tristeza em alegria. Fala, e não vai ser amanhã, vai ser hoje. Fala, porque eu não preciso que coisas aconteçam para eu ficar alegre. Não, fala, porque a alegria é o fruto do Espírito que está dentro de mim. Aí você pode falar isso. Eu também às vezes batalho, a tristeza quer vir, mas eu falo, não aceito. Não aceito, eu declaro sobre a minha vida. Daniel Júnior, eu declaro sobre você óleo de alegria no lugar de espírito angustiado. Às vezes a depressão quer te pegar, às vezes alguma coisa ruim quer te pegar, você fala, eu não aceito, não, eu sou filho de Deus. Quem aqui nasceu de novo, levanta a mão. Quem aqui confessou Jesus como Senhor e Salvador? Se você não aceitou Jesus, essa mensagem só vai funcionar para quem aceitou Jesus. Você pode dizer amém? Porque o negócio é sério que você vai ver aqui. Então se você não, toda a igreja, vamos fazer uma confissão, nunca é demais. Fala assim comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu sou salvo. O meu espírito foi salvo. A minha alma está sendo salva. E o meu corpo aguarda com expectativa a glorificação prometida na sua palavra. Em nome de Jesus. Quem abriu em Gênesis capítulo 21? Gênesis capítulo 21. Glória a Deus. Meu irmão, depois desse culto, quando um espírito depressivo passar perto de você, ele vai sair embora correndo e rindo. Aleluia. Eu não preciso que mude o governo para eu ficar alegre. Não. Eu não preciso que as coisas mudem na minha visão natural para eu ficar alegre. Não. Isso não é coisa para crente. Quem entende o que eu estou falando diz amém? Você, mas não vai ter o dia mal? Você vai receber o dia mal rindo. Mas será que você tem fé para crer nisso? Meu Deus do céu, eu sei que existem tempos de dificuldade, existem tempos de frustração que você está chorando, mas essa é uma palavra para hoje à noite, entenda bem. Tem muita gente aqui que já chorou e Deus está falando, existe um tempo de chorar. Agora prepara o riso e põe na boca, Rose, que vai vir um tempo de abundância, de refrigério. Deus vai tirar a prova. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus vai transformar o choro em alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você precisa entender a revelação. Salmos capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite. Olha só, o salmista está dizendo, eu já estava andando na alegria, aí aconteceu uma coisa e foi uma noite, foi uma treva, um tempo escuro, e durou só uma noite, mas pela manhã voltou tudo ao normal. Porque a vida normal de crente não vai ficar triste, não. A vida normal de crente é dar na alegria do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Você pode ter até uma noite, você pode ter até alguma semana, você pode ter um dia, você pode ter alguns meses, dependendo do caso, é muito sério.
Mas o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito é a alegria dentro de você. Você pode dizer amém? Ah, meu irmão, eu estou pegando essa unção. Eu não acabei de contar, eu vou concluir para a gente entrar na palavra. Depois daquela palavra, eu ia no mercado rindo. Eu estava na minha casa e estava rindo. Eu estava dirigindo no volante e estava rindo. Durou a unção 15 dias. No modelo assim, alto. Como que eu transfiro isso aqui? Eu não conseguia parar de rir por 15 dias. Irmão Nida, 15 dias rindo. Saía dirigindo rindo. Ia no mercado rindo. A turma falou: esse cara tá doido. Que remédio você tomou? Aí se perguntasse assim, eu já falava: você sabia que o Espírito Santo pode te encher de alegria? Olha aí o Espírito Santo dando estratégia de evangelismo. Olha aí, não estou sentindo. Meu irmão, se você está aqui hoje à noite, é porque é uma palavra para você. Não acha que isso aqui é de qualquer jeito, não. Se eu estou pregando sobre isso é porque Deus mandou. Eu queria pregar outra coisa, mas eu não prego para o que eu quero, eu só falo o que Ele manda. Você pode dizer amém? Quanto mais você vai ouvindo, Deus está fazendo o que você precisa. Olha lá, Gênesis capítulo 21, versículo 6. Quem achou diz amém? Amém. E Sara disse, fala comigo, e Sara disse, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir, isso, vai rir comigo, fala assim: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, vai rir junto comigo, vai rir. Pode sentar, aplaude a Jesus o mais forte que você puder. Aleluia. Tem algumas palavras que às vezes eu acho que é só para mim, ou às vezes a gente acha que é só para nós, mas em momentos que o Senhor quer, Ele fala: não, essa aqui não é só para o seu lugar secreto, não. Essa aqui é uma palavra para a minha igreja. E essa é uma daquelas palavras. Você pode dizer amém? Amém. Quando Sara recebeu a promessa de Deus, isso levaram-se 25 anos para que acontecesse. Na verdade, Abraão recebeu e levou 25 anos para que acontecesse a promessa. Quem está escutando diz amém? Amém. Tá bom. Então agora o que a gente vai começar a fazer aqui? A gente vai começar a construir o fundamento da sua alegria. Você pode dizer amém? Amém. Você lembra da declaração que a gente começou? Achando as suas palavras, as comi. Imagina que você ficou 3 dias sem comer nada, e agora você está com fome. 3 dias sem comer nada, será que fica com fome? É essa a fome que você tem que ter pela palavra de Deus. E o segredo que eu descobri é que você não precisa ler muito, mas você precisa ler guiado pelo Espírito Santo. Você precisa ter a companhia do Espírito Santo, porque Ele vai mostrar. É isso aqui agora para você. Olha aqui, pega esse pão, pega esse alimento. Quem está entendendo diz amém? Tá bom, mas eu não vou entrar nisso, senão vou mudar o foco da mensagem. O foco da mensagem é essa: a Deus fazendo uma promessa a Abraão. Se você voltar um pouco, e se você ir em Gênesis, no capítulo 18, a partir do versículo 9. Glória a Deus. Eu quero falar o primeiro motivo da nossa alegria. Quem ouviu isso diz amém. Amém. Tem um momento de liberar unção, tem um momento do fogo do Espírito Santo, e tem um momento de você receber a ferramenta. Tem um momento de você afiar a espada. Que se a sua espada não estiver afiada, o negócio na hora da batalha pode ficar sério para você. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Amém. Mas vamos afiar a espada aqui que o negócio vai pegar. Vai pegar na sua vida. Não estou falando só de culto, não. Olha lá. A primeira coisa que você deveria estar glorificando de pé é que o primeiro motivo da nossa alegria é que Jesus morreu e ressuscitou. Aleluia. Jesus viveu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Você pode dizer amém? Meu irmão,
se Jesus não tivesse vindo na terra e sido o sacrifício perfeito pelo pecado, todos nós aqui estaríamos condenados para a morte eterna. Nós merecíamos a condenação, mas nós fomos declarados justos diante de Deus. Então a primeira alegria é a alegria da salvação. Você entende o que eu estou falando? Só que se você for ver, a palavra salvação no original, no Velho Testamento, significa Messias. Alguém sabe aqui quem é o Messias? Alguém pode falar para mim qual que é o nome do Messias? Fala, ele já veio. Fala, ele já veio. Fala, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou. Então, a alegria da salvação, você precisa entender que não é só uma alegria para a eternidade. Ela começa aqui na terra. Porque a palavra salvação no Velho Testamento, que aponta para Messias, é revelada no nome de Jesus na Nova Aliança. Quem está ouvindo o que eu estou te falando, diz amém. Agora, a palavra Jesus, Yeshua, está falando da salvação completa veio. Quem está entendendo, diz amém. Agora, no Novo Testamento, fala comigo, no Novo Testamento, salvação significa cura, libertação e salvação. Na verdade, se você for ampliar um pouco mais, salvação no Novo Testamento é a palavra sozo no grego e diz sobre cura. Fala assim comigo, eu sou sarado. Fala, eu sou um abençoado. Fala, eu sou protegido. Fala, eu sou próspero. Briga com a Bíblia, porque está escrito lá na Bíblia que a palavra salvação no original fala que você é sarado, você é liberto, você é totalmente liberto, e quem está em Jesus só vai funcionar para você, e você é próspero e você é protegido. Tem algumas 7 ou 8 palavras que você vai ver o que é salvação. Você pode dizer amém? Então Jesus nos salvou, Jesus nos curou e nos libertou. Tudo que foi perdido no Éden por causa do pecado, Jesus veio e restaurou. Você pode dizer amém? Tinha falta no Éden? Tinha falta no Éden? Tinha falta de comida, falta de casa para morar, tinha falta lá no Éden. Então Jesus veio e restaurou. Tem uma casa que é sua, você não pegou ainda? Você está morando de aluguel por quê? Assim diz o Senhor. Tem pessoas aqui que não muito depois desses dias vão estar assinando contrato. Está vindo casa própria para a gente que está aqui. Faz prova com Deus para ver se é Deus que está falando. Tem gente aqui que não muito depois desses tempos. Mas eu não tenho renda suficiente. Deus está falando, não interessa, eu não estou perguntando se você tem renda. Eu estou falando, você está em Jesus, é seu. Tem gente aqui que está doente, por que você está doente? Você está doente por quê? Você está doente por quê? Isaías 53 fala que ele se fez enfermo, ele se fez doente por você. Então agora você precisa entrar na presença de Deus e falar, Senhor, o Senhor já pagou a conta e não precisa pagar 2 vezes. Não, o sacrifício de Jesus já foi suficiente. Por isso que às vezes quando nós estamos aqui declarando a palavra, é porque crente não pegou ainda o que é teu. E Deus trouxe gente aqui para falar, o Evangelho é o poder de Deus para curar, para libertar e para salvar. Você está sofrendo com isso, às vezes algum espírito, aquela batalha espiritual. Tá bom, você tem a armadura de Deus. Agora você já tem a garantia do que Jesus conquistou para você na cruz. Lá no Éden não tinha falta. Agora, quando eles saíram de lá, com trabalho duro, com o suor do seu rosto, você vai se alimentar. Quem ouve isso? Quem ouve o que eu estou falando? Diz amém? Agora, Deus pode dar direção, você vai ter que se empenhar, você vai ter que trabalhar firme, mas não no que Deus não te chamou. Talvez você está fazendo um trabalho que Deus não te chamou para fazer. Alô? Tem gente aí? Talvez você está vivendo uma vida que não é a vontade de Deus para você. Agora, na vontade de Deus, vai ter desafios? Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai ter desafio? Vai ter. O inimigo vai se levantar. Como a gente crente fala,
Ele tem dois trabalhos, um de se levantar e outro de cair. Agora, Aleluia. eu fiquei pensando um dia, por que crente precisa de libertação? Escuta bem isso, eu vou falar até mais longe para vocês prestarem atenção. Ó, por que crente precisa de libertação? Por causa de João 10:10. Fala assim comigo: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Aí Jesus te dizendo agora, fala, mas eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Então, quando você entregou sua vida para Jesus, você está procurando andar na vontade de Deus, você está com a sua vida de oração. Não estou falando para qualquer crente, eu estou falando para você que ora, para você que mesmo não está orando, tem pouca força, mas fala, tem sempre aquele incômodo, eu precisava orar um pouco mais, porque nunca vai ser o suficiente. Você nunca vai se achar que você está orando tanto. Entendeu o que eu estou falando? Agora, tem coisas que você já recebeu em Jesus, e o inimigo, ele vai colocar pensamentos errados na sua mente, querendo dizer, você precisa fazer mais alguma coisa para ser abençoado. Olha, isso aqui, você não pode receber. Não pode receber por causa disso, por causa daquilo. Ele vai vir com as acusações. Mas antes você fala, Espírito Santo, se tem alguma coisa que precisa ser ajustada na minha vida, o Senhor me ajusta. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Se tem algum caminho que está errado na minha vida, o Senhor me ajuda a ajustar isso, porque eu sei que em Jesus eu tenho direito da bênção de Abraão. Agora eu abri um leque aqui, mas eu não vou entrar muito, que eu tinha muito para falar sobre Abraão. Mas pesquise o que é a bênção de Abraão. A bênção de Abraão, ela quer dizer sobre um cuidado completo de Deus sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém? Amém. E Abraão teve tanta revelação da vontade de Deus, que ele nem quis pegar um lugar que fosse para ele. Ele passou pela terra morando em acampamentos. Quem entende o que eu estou falando diz amém? Amém. Quando você tem a revelação da vontade de Deus para a sua vida, você vai desfrutar de tudo que Deus tem, mas não vai se apegar a nada. Quem está ouvindo diz amém? Amém. Tá. Agora, fala comigo, em Cristo Jesus, as bênçãos de Abraão chegaram até mim. Por que nós precisamos às vezes de libertação? Porque o inimigo começa a lançar coisas na sua mente, ou te levar a ter, eu não gosto de usar a palavra comportamento, fica simplista demais, mas só para vocês entenderem. Ele leva às vezes você a ter comportamentos, ou reações, ou coisas que não é da vontade de Deus para você. Quem está ouvindo diz amém? Amém. Tá. O inimigo quer te fazer acreditar que você não é tão abençoado assim. Por quê? Porque se você deixa de crer, quem está ouvindo diz amém? Amém. Se você deixa de crer, é tudo que ele precisa para roubar o que é teu. Aleluia. Ele fala assim, não, essa doença você vai ter que lidar com ela. Deus é soberano, eu não sou Deus. A oração da fé salvará o doente. Nossa parte é fazer a oração da fé e falar, Pai, obrigado porque o Senhor já manifestou a cura. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Pai, obrigado porque a libertação já é nossa. Cura interior para crente não precisaria, biblicamente não, mas na prática o inimigo trabalha na mente das pessoas. Às vezes as pessoas não sabem usar a arma espiritual, alguma coisa está acontecendo. Quem está ouvindo diz amém? Amém. E o inimigo quer roubar o que é seu, porque esse é o trabalho dele. Jesus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quem está ouvindo diz amém? Amém. E o inimigo quer roubar o que é seu. Agora, você vai deixar? Não. Agora, só de você ter sua vida de oração, fala comigo, a vida de oração é essencial. Fala a leitura da palavra, fala oração em línguas, jejum. Por quê? Fala assim comigo, quando o testador morre, fala, o herdeiro fica com tudo. Tá. Por que você não pegou ainda a sua herança? Aleluia. Tá bom. Para não arrumar confusão na cabeça de ninguém, eu vou citar uma coisa aqui. O filho, quando ele é imaturo, ele nada é diferente do escravo. O apóstolo Paulo diz isso aos Gálatas, capítulo 3, no comecinho do capítulo 3. E ele diz que, fala assim comigo, o filho, quando é imaturo, ele é igualzinho do escravo. Agora,
Nós somos servos de Deus, mas nós temos também a condição de filhos de Deus, de amigos de Deus. Quem está ouvindo diz amém. Amém. Tem alguns aqui que você já tem a sua herança, mas Deus ainda não pôs na sua conta. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Amém. Na região celestial, já espiritualmente Deus já assinou, falou, isso aqui é dele, mas só quando ele fizer 18 anos. Alguém que já estudou direito? Tá. Alguém que já assinou um contrato? Não é assim? Quando ele tiver 18 anos. Tem crente aqui que Deus está esperando só amadurecer. Porque se Deus dá herança antes, perde a salvação. Aleluia! Quem está ouvindo? Alô? Glória a Deus! Meu irmão, deixa o Espírito Santo te amassar rápido. Deixa o Espírito Santo te amassar rápido. Não deixa o orgulho vir sobre a sua vida, não. Não. Firmeza é uma coisa, orgulho é outra coisa. Pede o Espírito de sabedoria e revelação e vai deixando o Espírito Santo te amassar. Vai deixando ele amassar. E quando você acha que está ruim, não está ruim, ele só está amassando. Ele só está amassando. Vai piorar quando ele começar a moldar o vaso. Primeiro ele amassa. Quem vai aceitar ser amassado aqui? Você está correndo o risco de passar por essa terra e não viver tudo que Deus tem para você, porque você sempre quer a justiça própria. Não, eu faço isso aqui, então como eu faço isso aqui, eu tenho direito disso aqui. Deixa Deus te amassar agora. Deixa humilhar-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que Ele em seu tempo vos exalte. Tem gente querendo ser exaltado antes de ser humilhado. Deus não é assim. O inimigo ele exalta para depois abater. Deus é diferente. Ele abate, ele humilha para depois exaltar. Tem gente aqui que já era para estar exaltado, mas não quis viver o amasso de Deus. Deus começou a amassar e falou, não, Deus não está na minha vida. Eu orei pela provisão. Aquele dia que o irmão deu a palavra que ia aparecer dinheiro na conta, 8 pessoas receberam dinheiro. E para mim não recebeu. A Débora recebeu aí, ó. Aí, ó, tá rindo à toa, olha lá. Rindo à toa não, rindo do Espírito Santo. Aleluia! Aí Deus está falando, não, deixa eu amassar o barro. Ah, eu achei que Jesus ia me curar e não curou. Ele está falando, não, eu queria ver se você confiava em mim, mesmo que você estava doente. O Espírito de revelação está pegando alguém. Deus falou que ia me prosperar, não prosperou. Deus está falando, não entendeu nada. Era o processo. Deixa o Espírito Santo te amassar. Aleluia! Fala alguma coisa que você quer retrucar. Deus fala para você ir para a direita, você vai para a esquerda. Ou pior ainda, nem consulta Deus para tomar decisão. Aí Deus fala, puxa vida, está abrindo mão da herança. Eu declaro sobre a sua vida. Você que está sentindo agora que o Espírito de atraso, o Espírito Santo faz isso para constranger um pouco. Depois ele fala assim, que bom que você atrasou. Fala, olha para quem está do seu lado e fala, que bom que você atrasou. Fala assim, porque no lugar da dupla vergonha tem a dupla honra de Deus chegando na sua vida. Agora olha para o outro lado, de quem ainda não pegou. Fala assim, que bom que você atrasou, porque no lugar da dupla vergonha tem dupla honra. Fala, deixa Deus te amassar logo. Para de atrasar o processo de Deus na sua vida. Fala, para de andar na sua vontade e anda na vontade do Senhor para você. Anda em santidade, anda guiado pelo Espírito Santo, que Ele vai pegar você. Ele vai começar a te formatar. Ele vai começar a formatar crente, ó. Olha o oleiro trabalhando, ó. Ele está trabalhando, sabe por quê? Ele vai encher o vaso. Ele vai encher o vaso. Ele vai encher gente de bênçãos espirituais, bênçãos físicas, bênçãos materiais. Ele vai pegar alguém. Eu ouço o Senhor dizendo, eu vou fazer coisa grande na vida de gente que está aqui hoje à noite. A promessa foi feita e não foi cumprida. Mas por quê? Porque o oleiro quer amassar, e quando começa a amassar, quer ir embora. Quando começa a amassar, fala, Deus, eu não quero mais o processo. Deus está falando, que pena, vai demorar um pouco mais. Glória a Deus!
Jesus já está voltando, mas antes de Jesus voltar, vai ter crente. Meu Deus, me segura, Espírito Santo. Antes de Jesus voltar, vocês vão ver o que Deus vai fazer na terra. Ai, se eu pudesse falar. Vão ser milagres que você nunca viu nem em Atos. Glória a Deus. Milagres de cura, milagres de provisões extraordinárias da parte de Deus. Sabe por quê? É muito bom isso que está acontecendo. Não fica nessa coisa de direita nem de esquerda, porque eles vão se unir. E os dois juntos vão se levantar contra a igreja, contra Jesus e contra a igreja. Aí sabe o que Deus vai fazer? Deus vai descer na terra pessoalmente e vai começar a falar: ah, vocês estão achando que para a igreja? Vocês vão ver o que eu vou fazer. Aí vão começar a falar: não precisa mais de igreja. Muito crente, infelizmente, vai começar a acreditar que não precisa mais de igreja. Sabe o que Deus vai fazer? Vai ter crente rico, próspero, riquíssimo, para bancar a vontade de Deus nos últimos dias. É você? É você ou não é? Eu vou parar por aí. Glória a Deus. Quando Sara recebeu a promessa, Sara riu. Quem está ouvindo diz amém. Quando Sara recebeu a promessa, lá em Gênesis capítulo 18, se você voltar em 2 ou 3 capítulos, voltar a página da sua Bíblia, você vai ver Abraão foi visitado. Fala assim comigo. Fala assim comigo: Senhor. Na verdade, eu ouço o Senhor dizendo: alguns aqui vão receber uma visita. Deus da glória. Alguns aqui vão receber uma visita. Deus da glória. Quem está ouvindo diz amém. É com você ou não é? É você? É você ou não? É? Tem gente que acha que já foi fundo demais e Deus está falando: vocês nunca vão conseguir tão fundo, porque eu sou infinito. Deus tem mais para você. Aleluia. Alguns aqui vão ter experiências de arrebatamento. E Deus vai começar a revelar mistérios escondidos. Porque a Bíblia diz que Deus revela os seus segredos, não é para qualquer um, é para os que o temem. Um dos 7 Espíritos de Deus. Um dos 7 Espíritos de Deus. Sabe qual que é? Espírito de temor. Se você tem o temor de Deus, um dia Deus me deu uma experiência que eu fiquei tão fraco fisicamente que eu estava difícil até vir para a igreja. E eu falei: Deus, o que está acontecendo isso? E Deus falou comigo: é que você não leu na palavra. Abre lá em Daniel. Eu comecei a folhear Daniel. E diz que quando Daniel recebeu uma visitação, ele ficou enfermo por alguns dias. Eu declaro espírito de temor sobre a sua vida. Sabe por que espírito de temor? Porque você vai ter temor de Deus. Você vai falar: Deus, eu não quero fazer nada que não é da sua vontade. Eu quero fazer só aquilo que é da sua vontade. Aí Deus vai começar a fazer coisa grande na sua vida e através da sua vida. Glória a Deus. Deus não vai usar ninguém grandemente Deus da glória. a quem Ele primeiro não provou grandemente. E eu ouço o Senhor dizendo para 1 ou 2 pessoas aqui específicas: você teve uma visitação e o Senhor disse que você estava sendo provado. E Deus está falando que a prova termina hoje. Aleluia. Eu vejo o Senhor dizendo assim: aprovado. Tem endereço. Toda palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Aleluia. Daiane, eu vejo na sua vida sendo derramado, eu vi como se fosse um óleo. E o Espírito Santo falou comigo: é o óleo da alegria. Aleluia. Deus falou para mim que Ele vai dar um motivo de alegria na sua vida. Eu vi assim saindo como se fosse uma nuvem negra, um espírito de tristeza que estava querendo vir sobre você. E o Espírito Santo falou: olha só, fala para ela, olha lá, ela não está vendo, mas ela vai começar a sentir agora. Ó. Óleo de alegria no lugar de espírito angustiado. Óleo de alegria no lugar de espírito angustiado. Eu sei que eu já falei, às vezes não é bom falar muito ao vivo, mas eu vou falar. Presbítero Toninho, eu ouvi o senhor falando que tem um
tempo de eu já falei uma palavra essa uma vez, mas Deus está falando pela segunda vez só para mim. Ele deve ter falado já com você. Mas é um tempo de muita honra. E eu ouvi o Senhor falando que ele vai, como se fosse assim, facilitar as coisas. Porque eu via como se fosse uma engrenagem encaixando. Vai ser um tempo de facilitações de Deus. Um tempo de muita honra em tudo que colocar a mão para fazer. Glória a Deus. Tem gente que quer ser abençoado, mas não para orar e para saber qual é a vontade de Deus. Não é verdade? Não tem o espírito de temor de Deus, sai fazendo as coisas, não quer saber se Deus está querendo aquilo, se não está sendo a vontade de Deus, nem parou para orar. Apresente seus planos diante de Deus e o Senhor vai abençoar esse negócio. Quem está ouvindo diz amém? Amém. Aleluia. Deus, fala assim, Deus está me dando um motivo de riso hoje à noite, em nome de Jesus. Versículo 9 de Gênesis 18, a Bíblia diz: então lhe perguntaram, onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Um deles disse, certamente voltarei a você daqui a um ano. Certamente voltarei a você daqui a um ano. Tem gente que está distraído aí, não está pegando, ó. Certamente voltarei a você. Eu ouço o Espírito Santo falando, tem gente que está com tanta pressa que nem quer pegar a palavra de um ano, ele está esperando se vai ter palavra de um dia. Tem coisa que Deus já vai fazer hoje, e tem coisa que Deus vai fazer no momento oportuno. Você pode dizer amém? Certamente voltarei a vocês daqui a um ano. Olha como os crentes ficam despercebidos. Tem alguém que já pegou aqui. Certamente voltarei até vocês daqui a um ano. Meu Deus do céu. Certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Conta para mim quantas mulheres de 89 anos de idade você viu dando luz a um filho. Conta para mim quantas mulheres, quantas? Alguém já viu uma? Alguém já viu duas? Alguém já viu três? Aleluia. Fala assim, Deus gosta Glória a Deus. do impossível. Fala assim, as coisas possíveis são para o homem. Glória a Deus. Fala, mas as coisas impossíveis são para Deus. Sabe por quê? Aleluia. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando Deus faz uma coisa que é impossível, vai ficar claro, só podia ter sido ele. As coisas lógicas são para os homens, as coisas impossíveis são para Deus. Agora tem um detalhe, tem alguém aqui que crê? Se crê é seu, recebe. Aí o inimigo vai falar, não é tão simples assim não, tentando roubar, você nem está percebendo, ele vai começar a falar isso para roubar o que você está crendo, vai roubar a sua fé. Aí você fala, Satanás, eu já sei na palavra de Deus que Abraão creu e deu certo para ele, vai dar certo para mim também. Mas por quê? Porque eu sou descendência de Abraão, então Abraão é meu pai na fé. Fala assim comigo, a palavra de Deus é a verdade. Olha lá, quando Deus fala, aqui as teofanias de Deus, manifestações de Deus. Deus fala assim, quando Deus fala, não importa o tempo, acontece. Nesse momento, Deus já tinha feito a promessa a Abraão. Deus já tinha falado, ó, quem vai herdar a sua herança não é um servo seu, não é alguém que não é da sua família. Quem vai herdar a sua herança é alguém do seu sangue, da sua família. Depois Deus encontra Abraão de novo, faz aliança com Abraão, começa a renovar as promessas, diz, Abraão, eu tenho uma aliança com você, eu tenho uma promessa na sua vida. Às vezes Deus manda uma palavra para nós, né? Aí começa a demorar. Aí Deus vai usar um profeta de novo, por quê? Sempre, fala assim, sempre que a minha fé está caindo, Deus vai levantar alguém. Fala, Deus vai levantar um servo. Meu Deus, Deus vai levantar um vaso para me dar uma palavra. Porque quando você está perdendo a fé, Deus vai falar, eu preciso renovar aquela palavra. Ele não está crendo mais, olha só. Ele está crendo 80%, estava 100% no dia que saiu do culto, agora está 80%. Se você deixar cair, está correndo risco de perder. Sabe por quê? No mundo espiritual, as bênçãos de Deus, se você crê, recebe. Simples assim. Eu vou pedir só mais alguns minutos para eu fazer duas leituras, tudo bem? Olha lá. Gênesis capítulo 18, versículo 12.
Na verdade, vamos continuar no versículo 10, dizendo assim: Sara estava escutando a porta da tenda, atrás de Abraão. O que Sara estava escutando? Deus falando que Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Fala assim comigo: filho é um projeto de Deus. Alguns aqui, se você está querendo um filho, Deus pode te dar um filho mesmo, literalmente. Ou quando fala de filho, fala de algo que Deus tem na sua vida. Um ministério, ou um projeto de Deus, ou uma empresa, ou um negócio, ou uma área que você quer trabalhar. Alguma coisa Deus tem. Você pode dizer amém? Amém. Então quando está falando de filho, está falando de um projeto de Deus na sua vida. E no versículo 11, a Bíblia mostra aqui, quando a Sara ouviu Deus prometendo: você vai ter um filho, com 89 anos de idade, Sara riu. Fala assim comigo: Sara riu. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu. Fala assim comigo: a partir de hoje, mesmo que eu tenha um motivo para não crer, fala, eu não vou rir na incredulidade. Fala, eu vou rir no Espírito, porque tudo que Deus falou vai acontecer. Vai acontecer. Aponta o dedo para quem está do seu lado e fala: vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Ela tinha um motivo. Sabe qual era o motivo dela? Ela estava avançada em idade e ela tinha cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer? Versículo 13. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Ela estava lá em outro cômodo, ela estava de costas para esses homens de Deus. Um deles era Deus manifesto ali, com uma teofania de Deus. Ela estava de costas. Fala comigo, como que um homem em outro cômodo pode ouvir o que Sara estava falando? Ai, meu Deus do céu, essa é a mensagem para outro dia. Agora, quando Deus estava dando uma palavra aqui, o Espírito de Deus já estava comunicando com ele: ela não vai crer. Então deixa eu falar para ela: eu vou transformar o choro dela. Qual que é o título da mensagem? Meu Deus, só o Espírito Santo faz essas coisas. Eu vou transformar o choro dela em alegria. Eu vou transformar o riso da incredulidade dela, na verdade, eu vou transformar o riso de incredulidade dela em um riso de alegria. Quando Deus faz uma promessa para crente aqui, Deus começa a usar os irmãos nos dons espirituais, nas palavras proféticas. Tem irmão que começa a rir assim, mas não é aquele riso que ele está crendo, não é o riso da fé, é o riso da incredulidade. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Mas Deus, já sabendo disso, falou assim: ô Sara, espera mais, avisa lá para Sara, porque daqui 3 capítulos, daqui a pouquinho, na hora de Deus, aquele que aceitou ser amassado por Deus, ser formatado por Deus, moldado por Deus, daqui 3 capítulos, alguém ainda não entendeu? Eu vou mudar o riso da incredulidade pelo riso da vitória, pelo riso da fé. Porque Sara riu e aqueles que viram começaram a rir com ela também. Eu declaro que alguém, quando vê sua vitória, ainda nem pegaram, eu declaro que alguém, quando vê sua vitória, vai começar a rir, porque vai falar assim: isso é impossível para os homens, foi Deus que fez esse negócio. Ei, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Começa a rir onde você está, começa a rir agora. Ele está colocando o riso da fé, ele está colocando o riso da vitória na sua boca. Essa doença não fica mais no seu corpo, a sua conta Deus vai visitar. Tem milagre, Deus está chegando na sua vida. Ele vai fazer alguma coisa impossível. Ele vai fazer. Ele vai fazer algo incomum. Quando alguém olhar, vai dizer: só pode ser Deus que fez esse negócio. Só pode ser Deus, porque para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Alguém começa agora, fala em outras línguas, que o Espírito Santo está pondo um mistério na sua boca. Se você tiver dificuldade de se concentrar, feche os olhos. Vai vir um riso na sua boca agora. É o riso da vitória, é o riso da alegria. Em nome de Jesus.
Passaram-se 3 capítulos. E a palavra de Deus diz: e Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir vai rir comigo. Vai rir comigo. Vai. Tem gente que chorou com você até ontem, mas Deus está falando: sustenta esses amigos aí. Sustenta esses aí que choraram, porque esses aí que vão rir agora. Vão rir com você. Vão rir. Eu declaro a unção do riso na sua vida. Eu declaro óleo de alegria no lugar de espírito angustiado. Eu declaro que tudo aquilo que veio para paralisar o plano de Deus na sua vida cai agora em nome de Jesus. Deus vai começar a dar sonho, todo tipo de sonho, visão, revelação. Vai guiar a sua vida dentro da vontade do Senhor para você. Eu ouço o Senhor dizendo que Ele está visitando o sono dessa moça. O sono dessa moça que está com a Débora. Deus está falando que está visitando o sono. Vai ter sono tranquilo. E agora Deus vai mudar o sono do jeito que estava. Ele vai para um sono bom. Vai ter até visão, revelação. Eu declaro todo tipo de mistério vindo para a sua vida. E Deus ajustando a sua vida cada vez mais com a vontade dEle. E vai ser muito grande o que Deus vai fazer na sua vida. Você pode dizer amém? Aplaude a Jesus o mais forte que você puder.